Ahoj! No vídeo de hoje nós vamos ter 10 curiosidades sobre a Eslováquia. São curiosidades que eu não falei em nenhum outro vídeo, então fiquem atentos com esse conteúdo maravilhoso e vamos lá! Se você não me conhece, eu sou Tatiana Maslova, uma brasileira morando aqui na Eslováquia e eu moro mais precisamente em Bratislava já há 3 anos. Mas vamos lá para as curiosidades. Esse país, que já é tão desconhecido pelos brasileiros, está sendo mais explorado a cada dia que passa pelo turismo, mas essas curiosidades são sobre a vida no geral. Se vocês querem saber curiosidades turísticas, me deixem aqui nos comentários que vai ser um prazer responder e fazer um vídeo sobre isso. Mas a minha primeira curiosidade é que aqui na Eslováquia você já pode trabalhar a partir dos 16 anos. Eu sei que no Brasil existem programas de jovem aprendiz e coisas assim, mas não é dessa forma que é aqui na Eslováquia. A partir dos 16 anos você pode trabalhar e eu vou dizer que 98% dos jovens utiliza as suas férias de verão para fazer um dinheiro extra. Então eles trabalham como garçons ou trabalham nas lavouras, em empresas, em trabalhos bem específicos durante o verão. Isso daí não é nenhuma diferença, acontece em vários países da Europa de forma geral, mas eu acho que é uma diferença de acordo com o que a gente vê no Brasil. Eu, pelo menos, só comecei a trabalhar mais velha, tive essa oportunidade, graças a Deus. Eu sei que muita gente precisa trabalhar desde cedo, mas aqui é super normal que você trabalhe e faça o seu dinheiro a partir dos 16 anos e que você vai trabalhar, inclusive, em outros países, porque os países são tão perto uns do outro. É muito comum que você vá trabalhar em lugares que você possa fazer mais dinheiro. Por exemplo, o meu sobrinho, o sobrinho de Matei, que se chama Matei também, ele foi trabalhar na Áustria. Então, 3 meses durante o verão, ele ia todos os dias trabalhar na Áustria numa plantação. Então, ele colhia as coisas, organizava tudo e ele fez muito mais dinheiro na Áustria do que se ele tivesse ficado aqui na Eslováquia, porque na Áustria o valor do dinheiro é bem diferente e os salários são bem diferentes também. Ou, por exemplo, eu tive um aluno que eu ensinei português, que ele ia todo verão trabalhar como garçom na Espanha porque ele queria aprender espanhol. Então isso é possível por causa do acordo que tem na União Europeia e qualquer europeu pode praticamente trabalhar e viver em qualquer lugar. E eu acho isso uma experiência muito magnífica quando você é tão jovem, poder trabalhar e poder ficar em outros países a partir de uma idade tão cedo e ainda assim aproveitar as férias para conhecer um lugar novo também. A minha segunda curiosidade aqui é a Coca-Cola, que não é nem um pouco tão popular como é no Brasil ou os Estados Unidos. Claro que as pessoas bebem Coca-Cola, tem Coca-Cola nas lojas, não é nada disso, mas o refrigerante mais popular daqui se chama Kofola. Ele é um refrigerante da época comunista e foi introduzido no país na década de 60 e até hoje prevalece e muitos eslovacos amam mais o Kofola do que amam a Coca-Cola. Vamos lá provar. Eu gosto de cheirar. O cheiro não me lembra nada, não parece com cheirinho de Coca-Cola. E o gosto também é meio que de xarope. Quando é daquelas tap draft, é muito mais gostoso do que comprado no supermercado. Inclusive, tem outros refrigerantes também que são populares. Kofola não é o meu favorito é Vineia, que é um refrigerante de uva, mas não parece nada com a Fanta, é super gostosinho, parece uma mistura de champanhe sem álcool, com uma soda de uva. Eu acho ele muito gostoso e recomendo que vocês provem aqui na Eslováquia. Tem o Kofola e tem a Vineia. Outro fato sobre os drinks é que aqui na Eslováquia eles têm milhares de águas saborizadas. Eu fiquei um pouco perplexa quando eu cheguei aqui, porque eu fui no corredor das águas e tinha água com magnésio, água com limão, água de melão, águas bem diferentes e eu gosto de água pura e simples água. É claro que você pode tomar a água aqui da torneira, se você abrir a torneira e beber não vai ter nenhum problema, pelo menos não aqui na Eslováquia. Eu sei que em outros países, por exemplo a Irlanda, as pessoas falam que é seguro beber água da torneira, mas aqui na Eslováquia é seguro sim beber água da torneira e nós bebemos da torneira, mas nós utilizamos um filtro para filtrar o calcário que tem nessa água
principalmente quando você está usando, por exemplo, a chaleira elétrica, que a gente usa muito aqui em casa para fazer o chá. Ela deixa o calcário, que é aquela coisa branquinha que você vê ao redor. Não é tão popular no Brasil, pelo menos eu não tinha na minha região Nordeste, mas aqui isso faz com que os utensílios durem menos. E se você utilizar esse filtro, tanto vai ser melhor para o seu organismo, como também para os utensílios que você utiliza água em casa. Então, às vezes, quando você lava uma panela ou algo assim, ficam as marcas brancas na panela, ou até mesmo no chuveiro, nos metais, ficam umas placas brancas por causa do calcário que tem na água. Então, nós preferimos usar o filtro. Mas, além disso, os eslovacos também amam essas águas saborizadas e principalmente águas com gás. Elas são super populares aqui, eu nunca entendi o motivo. Eu gosto de água com gás, mas a água daqui tem muito gás mesmo. Eu acho uma coisa impressionante. Ah, um adendo nesse fator drinks é que às vezes quando você vai no supermercado aqui, você encontra uma limonada que se chama Brasil, que custa 22 cents de euro, e eu nunca vi essa limonada no Brasil. Mas eu vou deixar aqui uma foto para vocês de quando eu fui no supermercado. Eu achei super engraçado porque a gente viu o nome Brasil Limonada custando 22 centavos. Eu nunca vi isso no Brasil e Matei morreu de rir com isso. Literalmente, né? Matei morreu de rir. Alguém me deixou nos comentários perguntando um dia se ele sabia o que significava o nome dele. Só um parêntese agora, né? E ele sabe que matei é o passado de matar. E ele sabe todas essas coisas, mas o nome dele é que eu falo matei, mas não se fala assim em eslovaco. É Maciej. Tem uma pequena diferença, eu acho tão difícil falar essa diferença, então eu só falo matei, que é matar, eu matei o meu marido, né? Não matei, ele tá vivo, ok? Mas só para deixar claro, para quem perguntou nos comentários, ele sabe sim o que significa o nome dele em português. E agora, falando um pouquinho sobre filmes e televisão, eu particularmente tenho TV em casa, mas ela só funciona para Netflix, HBO, Amazon Prime e todos esses programas pagos. Eu nem vejo TV brasileira, nem vejo TV eslovaca. Mas eu já percebi, pelo menos das poucas coisas que eu assisti aqui na Eslováquia, é que a cultura dos legendados aqui, além de não ser tão forte, muitas coisas são dubladas e aquela dublagem horrível que você fica escutando no fundo a pessoa falando na língua original do filme e por cima tem uma legenda horrível. Mas quando os filmes são legendados, pelo menos antigamente, a maioria dos filmes era legendado em tcheco. Hoje as coisas estão mudando, tem sim legendas em eslovaco, mas ainda é bem comum, principalmente nas produções locais, que se misture o tcheco e o eslovaco no mesmo filme, porque antigamente existia a Tchecoslováquia. Os idiomas tcheco e eslovaco são muito similares, eles se entendem, não é completamente perfeito e igual, mas é bem mais similar do que português e espanhol, na minha opinião. Então eles são usados de uma forma rotineira. Se uma pessoa conversa com você em tcheco e a outra em eslovaco, vocês vão se entender. Inclusive, a minha cunhada é casada com um tcheco e ela fala em eslovaco e ele fala em tcheco. Ou então inglês, né, quando eles moram na Inglaterra. Mas eles se entendem propriamente e as crianças também escutam os dois idiomas e entendem os dois idiomas e não é um problema. Mas eu acho isso um pouco confuso para quem quer aprender a língua. Eu assisti um filme que infelizmente não está disponível lá no Brasil, ou aí no Brasil, né, na verdade, que a maioria das pessoas que me assistem são brasileiras, mas nesse filme tem artistas que são da República Tcheca e artistas que são eslovacos, e na legenda fica um pouco confuso, porque eu tento acompanhar o que eles estão falando, mas eu não sei que artista é de que país, e daí eles falam umas coisas diferentes. Apesar da língua ser igual, existem sim diferenças gramaticais, e por exemplo, eu acho que os meses do ano são bem diferentes também, ou os dias da semana. Eu vou deixar o que é correto aqui, porque eu não lembro nesse momento, mas isso é uma curiosidade muito grande para mim, até porque na época da Tchecoslováquia, conversando com o Matei, ele disse que tinham sim produções que eram aqui da Eslováquia, que eram bem fortes na parte eslovaca da Tchecoslováquia, mas a parte eslovaca não era tão exposta para os tchecos. Então a parte tcheca era exposta para a Eslováquia e tinha sim parte eslováquia para os tchecos. Eu acho que eu tô parecendo aquela meme da mulher que não tá pensando bem em matemática. Tá um pouco confuso isso, mas enfim.
o eslovaco era também exibido para a República Tcheca, mas numa quantidade menor. Então, modéstia à parte, eu não sei se é verdade, eu acho que os eslovacos entendem mais tcheco do que o contrário. Agora, falando mais de uma curiosidade pessoal, isso é mais o que eu observei, talvez não seja assim com todos os eslovacos, ou não seja assim no interior do país, onde as pessoas são menos formais, mas uma coisa que eu observei aqui na Eslováquia é que quando você geralmente conhece uma pessoa, você não dá beijinhos, como no Brasil. E se você dá, é só um beijinho. Pelo menos lá em Natal a gente dá 2 beijinhos, começando sempre da esquerda para a direita. Então, para vocês não ficarem confundidos se algum dia vocês forem para Natal também. Mas, por exemplo, em Minas, que é onde o meu pai é, minha avó dá 3 beijinhos, começando da esquerda para a direita, então termina na esquerda também. E em São Paulo eu sei que é comum dar um beijinho só, então é uma confusão de beijinhos que aqui você não vai ter problema nenhum, porque assim que você encontra uma pessoa pela primeira vez, mesmo que fossem os amigos do meu marido, geralmente, se fosse um homem, principalmente, você dá as mãos. Então é bem comum aqui você dar as mãos enquanto você está conhecendo uma pessoa, e os beijinhos ficam mais quando você tiver intimidade. Mesmo os homens, claro, dão uns beijinhos, mas só se vocês tiverem intimidade suficiente com isso. É uma coisa que eu achei super interessante. Principalmente com relação às pessoas da família, porque no Brasil, pelo menos a minha família, é muito afetuosa. E aqui não, você vai ver o seu tio ou seu avô e você vai, por respeito, primeiramente, né, dar a mão. No Brasil, a minha avó abraça a Matei como se ele fosse alguém que ela já conhece há muitos anos. Outro fato bem cultural com relação ao Brasil, que é muito diferente, é a questão do parcelamento. Você comprar roupa, comprar até alimentos parcelados, não existe aqui. E quando eles parcelam, existe sim um parcelamento, é mais para móveis, imóveis ou coisas gigantes, como uma geladeira, um fogão, uma coisa assim, que talvez você não tenha tanto dinheiro para comprar à vista. O que às vezes você preferiria juntar o dinheiro, porque aqui sempre que tem parcelamento, tem juros. Então você vai juntar o seu dinheiro, você vai comprar aquilo que você quer. É muito difícil você ver que os eslovacos parcelando as suas compras. Uma coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui é que eu queria comprar um celular. E esse parcelamento é muito normal aqui, é que você compra o celular no seu plano. Então você faz um contrato com a empresa e você paga todo mês um valor para a empresa com relação ao seu plano e ao seu celular. Você dá um valor inicial que é muito baixo, eu acho que na época eu paguei uns 30 euros, e daí eu pagava todo mês 25 euros de celular, mais 20 euros do meu plano, e eu parcelei o celular desse jeito. Mas depois que você quisesse sair, não tinha nenhum problema, você só precisava pagar o resto do celular e terminar o seu contrato. Esse tipo de parcelamento é ok, muitas pessoas fazem, principalmente se elas querem comprar iPhone. Eu não tinha comprado iPhone, mas eu estava vindo do Brasil, né? Não tinha como ter tanto dinheiro assim para comprar um celular. Então é uma alternativa boa para quando você chega aqui e você quer trocar o seu celular. O meu celular, no caso, estava muito ruim. E esse é um tipo de parcelamento que vai ter pouquíssimos juros, então as pessoas fazem mais, principalmente para ter um celular mais moderno. Mas ninguém aqui vai comprar roupa parcelada ou eletrônicos em geral parcelados. E se comprarem, você vai pagar muitos juros com esses parcelamentos. Um outro fato dessa nossa lista de coisas interessantes aqui na Eslováquia, que geralmente eu comprovo e eu acho que a maioria das pessoas observam também quando estão aqui morando na Eslováquia, principalmente, é que as mulheres eslovacas, elas casam muito cedo. Eu fui fazer uma pesquisa para analisar alguns dados e não dar informações erradas para vocês aqui, e eu descobri que as mulheres eslovacas são uma das que casam mais cedo em toda a União Europeia. Elas casam geralmente ao redor dos 24 anos e principalmente nas sociedades mais modernas que as mulheres estão demorando mais tempo a casar, eu acho essa uma idade bem nova. Elas estão em conjunto com as mulheres da Lituânia e também da Polônia, que casam mais ou menos nessa faixa etária. Eu também encontrei que geralmente as mulheres eslovacas tem o seu primeiro filho ao redor dos 27,4 anos de idade, então a média geral é que ela vai ter o seu primeiro filho ao redor dessa idade, e que além disso, cada mulher eslovaca tem em média 1,4 filhos. E eu geralmente vejo mulheres tendo vários filhos aqui, é super comum tá
segurando um pela mão, outro no carrinho e outro na barriga. Eu vejo muito as mulheres tendo filhos e eu acho que uma das coisas que colaboram para que as mulheres tenham muitos filhos aqui é também a licença maternidade. Eu posso fazer outro vídeo falando sobre isso, eu não tenho muitos conhecimentos, eu não sou mãe ainda, mas a licença maternidade aqui na Eslováquia é de 3 anos para a mãe. Eu acho isso incrível. E para o pai, 9 meses. E os dois podem tirar, não ao mesmo tempo, mas eles dois podem tirar. Então imagine essa oportunidade incrível da mulher ficar 3 anos com seu filho e de o pai também ter uma licença maternidade tão longa quanto 9 meses. Porque, se eu não me engano, as regras mudaram um pouco no Brasil, mas eu acho que é 1 mês que o pai pode ficar em casa e a mãe 9 meses. Eu acho isso um tempo muito curto. Não sei se estou certa, se eu lembro direito, né? Fazem 5 anos que eu saí do Brasil. Mas eu acho que isso na Eslováquia ajuda para que as pessoas tenham mais filhos. Entretanto, se eu contar para vocês esse fato incluso aqui, vocês vão ficar boca aberta. Por quê? Aqui na Eslováquia, como eu já falei algumas vezes, é um país muito pequeno. Pelo censo, nós temos 5,5 milhões de habitantes. E as mulheres têm 3 filhos por ano, vamos botar aí numa média. A média nacional é 1,4, mas eu vejo muitas com até 3 filhos. Agora, tendo 5,5 milhões de habitantes, em 2100 a Eslováquia vai ter apenas 2,5 milhões de habitantes, porque muitos dos habitantes aqui da Eslováquia são velhos, idosos, e essa taxa de nascimento não vai conseguir suprir a quantidade de pessoas que a Eslováquia precisa. Eu fiquei assim impressionada, porque é metade da população que vai praticamente estar morta, né? Vai morrer. E o crescimento não vai conseguir acompanhar para que eles possam povoar a Eslováquia. Então vamos ter 2 milhões de pessoas a menos se as coisas continuarem desse jeito. O próximo fato é que nós sabemos, estamos em uma pandemia, a crise está muito forte. Entretanto, a Eslováquia continua no ranking número 1 de produção de carros. Essa é uma indústria muito popular aqui na Eslováquia. Inclusive, fica a dica para quem trabalha com essa coisa de engenharia e carros e quer vir trabalhar aqui, você consegue o visto com esse tipo de trabalho, porque é um especialista bem focado nisso. E eles têm uma empresa automobilística muito forte aqui. E esse fato é justamente sobre isso. Tivemos a pandemia, estamos vivendo na pandemia, mas a Eslováquia continua a crescer na sua produção de carros. A cada 1000 pessoas temos uma produção de 100 carros aqui na Eslováquia, então é uma quantidade muito grande comparada principalmente à população daqui. E esses carros geralmente, claro, são importados para os outros países. Mas aqui na Eslováquia, pelo menos esse setor não foi abalado pela pandemia e continua a crescer. Eu espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades. Eu achei-as muito interessantes. A maioria delas eu não falei em nenhum outro vídeo, então são curiosidades fresquinhas e exclusivas sobre a Eslováquia. Deixa aqui o seu like, compartilhe esse vídeo com as pessoas, ajude o meu trabalho a crescer e assim vocês me ajudam muito. Então deixem seus comentários. Um beijo, tchau, tchau!